Se sem YouTube você já é esse fenômeno, querido, com o YouTube, Caralho, eu acho que o daí é Whindersson, você e o Tom Whindersson que Cruise se que se cuide. cuide. Ah, com certeza. Beleza, então a gente vai falar um pouquinho hoje da variabilidade, mas não de uma forma geral, assim como normalmente a gente já trouxe aqui, né? Eu já dei aula sobre isso aqui, já tivemos o Rafael que falou sobre isso, acho que a gente já teve umas outras aulas minhas também sobre o assunto. Hoje a gente vai falar, eu optei hoje de falar de um assunto bem específico da variabilidade, que é como utilizar ou como podemos utilizar a variabilidade para a prescrição do exercício, ou durante, ou após, ou avaliando a repercussão do exercício na variabilidade. Então, hoje, vou trazer aqui um pedaço da aula do curso que eu fiz ano passado. Então, eu vou trazer aqui acho que vale a pena a galera conhecer esse conteúdo, que eu acredito que é muito aplicável. Eu uso muito na minha prática. Então, hoje, a gente vai falar, o objetivo é que a gente tenha aqui uma discussão. O Gil é uma das pessoas né, que começou a trabalhar aqui com variabilidade, ele já trabalha com variabilidade há muitos anos, trabalhou por muitos anos e tem uma experiência, ele vai poder aqui me ajudar, né, no entendimento e na explicação, enfim. E aí, hoje eu trouxe algumas respostas, assim, algumas coisas sobre o tema. Falar um pouquinho sobre resposta da frequência cardíaca, e aí não é necessariamente variabilidade. E aí a gente vai começar a falar de mecanismos relacionados à frequência de recuperação, que aí já envolve sistema nervoso autônomo, como utilizar a variabilidade para a identificação dos limiares, como utilizar a variabilidade para manejar a intensidade do treinamento e como usar a variabilidade no estado de recuperação. Então, trouxe aqui esses temas, vou tentar falar sobre esses temas aqui hoje, fiz um resumo do conteúdo total. Fiquem à vontade para abrir o microfone, para perguntar, para botar pergunta no chat, que eu e Gil vamos tentar aí responder vocês. Beleza. Quando a gente fala da frequência, né, do comportamento da frequência cardíaca durante o exercício, a gente não pode ter uma ideia errada de que a frequência se comporta da mesma forma em diferentes intensidades. O que a gente sabe é que a frequência cardíaca e os fatores que interferem na frequência cardíaca, ela vai vai interferir de uma forma diferente a depender da intensidade que o exercício vai estar ocorrendo. E os pontos que vão determinar o comportamento da frequência cardíaca são os limiares, seja eles medidos através de variáveis ventilatórias, né, como teste cardiopulmonar, variáveis metabólicas, como lactato, glicemia, e também com resposta a partir da variabilidade. Então, se a gente trabalha abaixo do primeiro limiar, a frequência tem um comportamento. Se eu trabalho acima do primeiro limiar, a frequência tem outro comportamento. E acima do segundo limiar, ela tem um comportamento ainda diferente. Beleza? Essa condição que a gente chama aqui. Então, observem nesse gráfico aqui, o indivíduo foi submetido a várias intensidades de exercício, né? Então, começando ali um exercício bem levinho, de 25 watts, né? Ali nessa curvazinha de baixo. E à medida que foi aumentando, perceba que aqui algo próximo a 65 watts, aqui nessa curva em vermelha, e principalmente na curva verde, o tempo entre 200 segundos, né, dali mais ou menos 2, 3 minutos, até 800 segundos, o comportamento da frequência cardíaca foi diferente. O que foi ocorrendo? Mesmo a intensidade do exercício sendo a mesma, a frequência ela vai aumentando ao longo do tempo do exercício. E a tendência é que quanto mais tempo esse indivíduo permaneça em exercício, maior vai ser esse incremento da frequência. Beleza? A isso damos o nome de drift cardiovascular, que é esse aumento da frequência cardíaca numa mesma intensidade ao longo do tempo.
Observe aqui esse outro gráfico que a gente traz de um guideline de prescrição do exercício. Ele coloca bem claro aqui, ó. Até o primeiro limiar ventilatório, a frequência cardíaca ela tem um comportamento linear, e aí, à medida que você vai se aproximando do exercício máximo, ao longo do tempo, sua frequência ela vai inclinando e vai ficando cada vez mais alta, a mesmo que você mantenha a mesma intensidade. Beleza? Aqui outro exemplo. E o mecanismo principal que explica isso é uma queda progressiva do volume sistólico, um aumento da resistência vascular periférica, causado principalmente pela desidratação, né, pela queda do volume sanguíneo, pela queda do débito cardíaco. A sua frequência vai aumentando à medida que o tempo do exercício vai passando. Então, você pode imaginar que mesmo no exercício de carga constante, de forma contínua, eu vou tendo um aumento progressivo da atividade simpática e uma redução também progressiva da atividade parasimpática. Beleza? Especialmente, quem vai modular principalmente isso é a atividade simpática. A frequência parasimpática ela atua no início, mas depois esse aumento, especialmente acima do primeiro limiar, quem vai gerar esse aumento é a atividade simpática que vai gerar aí essas repercussões. Então, eu tenho uma queda do volume sistólico que vai promover um aumento da frequência cardíaca e tendo também a ter uma queda discreta da pressão arterial. Beleza? Então, isso é bem importante, porque na prática do dia a dia, quando a gente vai prescrever um exercício, eu estou lá monitorando o paciente na esteira ou durante o atendimento, e esse paciente mantém a mesma frequência durante o exercício, durante todo o tempo, né? Não há uma variação, é um sinal que esse exercício está leve. É um sinal de que esse exercício, que a frequência não está aumentando ao longo do treinamento. Beleza? Tranquilo? Trouxe isso, que acho que isso é um primeiro ponto importante sobre a frequência cardíaca durante o exercício. Chicão, eu sei que o foco é variabilidade, mas nesse item acho que cabe a gente comentar, cara, o seguinte, que nos conceitos dos anos 90, ao qual eu me enquadro, a gente sabe que se falava muito no estado de equilíbrio, então que após o terceiro minuto numa intensidade, o ser humano entrava em steady state e você não esperaria grandes variações de frequência. Esse conceito do drift cardiovascular, esse conceito de que a frequência é incremental a partir de uma certa intensidade, especialmente a partir do primeiro limiar ventilatório, mais marcadamente a partir do segundo, esse conceito é um conceito que, para muita gente, nos livros de fisiologia mais antigos, não está presente. Então, é uma coisa que cabe aí, essa reflexão das gerações mais antigas com as novas gerações. Fisiologicamente, faz todo sentido, porque quando você está numa intensidade muito alta por longos períodos, mas sem progredir a intensidade, então vamos pensar que você está lá a 70% no máximo, vai ficar 40 minutos fazendo isso, você vai ter tendência a ter uma vasodilatação periférica no músculo em atividade. Essa vasodilatação sequestra sangue para essa musculatura, acaba diminuindo um pouco o retorno venoso, que pelo comportamento hemodinâmico acaba por dar um incremento na frequência. Mas o que eu queria falar é o seguinte, esse incremento na frequência não é tão marcante. Não é uma coisa que o 70 vai virar 95 no decorrer do tempo. Tá? O 70 é um exemplo idiota. Não é uma coisa que o 120 vai virar 140 se você mantiver a intensidade no primeiro limiar ventilatório. O 120, com o passar dos minutos, deve subir para 122, 123, 124, mas não é um incremento como a gente vê quando a gente aumentar a carga ou a velocidade. Aí sim, um incremento mais marcante. Me corrija se eu estiver errado. Beleza, aqui o que você tá trazendo é importante, porque se você olha aqui, ó, se você colocar na carga, né, do primeiro limiar, ao final ali de 15 a 20 minutos, você tem ali um aumento, que é um aumento em média, entre 10, 15 batimentos seria o esperado. Mas se você for trabalhar, por exemplo, abaixo, né, ali na carga do segundo limiar, e mantiver esse mesmo tempo, observe que há um incremento maior, né? Há um incremento, o indivíduo ele chega a bater ali o VO2 máximo. Então, essa quantidade de incremento, ela é dependente de alguns fatores. Por exemplo, estado de hidratação e temperatura. A gente sabe se a gente vai fazer a reabilitação no nível de temperatura mais alto, né, no calor,
a frequência tende a subir mais. Se o próprio paciente está num estado de menos hidratado, a frequência sobe mais. E se o indivíduo está numa frequência, num percentual muito alto, especialmente se ele não é treinado, esse aumento também ocorre de uma forma mais importante. E aí, lembre que quando a gente vai fazer, né, a gente sempre faz assim, entre 60%, né, entre 40% a 60% da frequência de reserva, né? Você pega lá a CSM. Então, se você for trabalhar entre 40% a 60%, ele não vai sair de 60%, né? Então, você coloca ali uma variação de 10, 15 batimentos. É mais ou menos isso que a gente espera. E aquilo que você falou, né, do estado estável, ele é uma verdade, especialmente até o primeiro limiar, né? Então, até o primeiro limiar, você, de fato, entra num quadro de estado estável. A partir daí, a gente tem uma condição que não é tão estável assim, né? Que não é tão estável e, portanto, o indivíduo ele tende a apresentar um comportamento ascendente da frequência cardíaca, e ali algo entre 10 batimentos seria mais ou menos do que se espera, né? O próprio Mário, né? Ele no livro dele, no estudo que ele publicou, ele desenvolveu uma ferramenta para determinação do limiar a partir dessa variação, inclusive, né? Ele percebe que... E ele usa o ponto de corte, inclusive, de 10 batimentos, numa diferença, o indivíduo realizando ali 4 a 5 minutos naquela velocidade. Então, essa é uma questão importante. Eu trouxe isso porque eu entendo que muita gente ainda tem esse conceito um pouco mais antigo sobre o estado estável, né? Você pegar o Powers hoje, ele ainda traz isso, ele não explica muito bem que esse estado estável, né? Porque um livro, esse aqui, essa imagem de um artigo clássico sobre teste cardiopulmonar da Circulation, né? Desculpa, não coloquei a referência aqui. Então, você observa aqui, ó, pelo comportamento da frequência, você consegue determinar o limiar desse paciente. Então, você vê, ó, 50 sobe pouco, fica estável. 100 watts sobe pouco, fica estável. 150 watts sobe pouco, sobe mais, mas continua estável. 200 watts, você já vê que já tem um comportamento mais inclinado, né? 250 inclina mais, 300 inclina mais, 350 inclina muito, e ele até não consegue fazer ao mesmo tempo de exercício. 400 seria aí a velocidade, a potência associada ao consumo máximo de oxigênio. Beleza? Então, esse é uma questão importante na hora da gente estar observando a intensidade do exercício. Beleza? Tranquilo? Então, esse drift, né? Muita gente, você pode ver isso também com um outro nome, que seria o aumento eles chamam de componente lento do VO2, né? À medida que você vai, esse aumento da frequência vem associado a um aumento do consumo de oxigênio durante o tempo, né? Mesmo mantendo a mesma intensidade. Beleza. Então, demos aqui uma resumida sobre o que ocorre, né, na frequência cardíaca durante o exercício. Daqui a pouco eu vou falar por que aumenta, né? Quais são as vias autonômicas que geram esse aumento e a queda da frequência cardíaca. Quando a gente fala de avaliação autonômica, das medidas mais simples de avaliação da função autonômica durante o exercício é a mensuração da frequência cardíaca de recuperação. A avaliação da frequência cardíaca de recuperação é das medidas mais interessantes e mais simples de serem feitas para avaliar a função autonômica, e aí a gente está falando principalmente de função vagal do paciente. E o que quer dizer a frequência cardíaca de recuperação? Ela é a medida, né, a quantidade de decréscimo da frequência cardíaca após um esforço máximo ou submáximo. Então, você submete o indivíduo a um exercício e avalia quanto de frequência cai em um determinado tempo. Você tem ali estudos de 1 até 5 minutos que vai avaliar esse ponto, beleza? Durante o exercício, né, a frequência cardíaca aumenta, graças à retirada vagal e aumento da atividade simpática, a frequência aumenta, e quando a frequência cai,
você tem um inverso, você tem uma reentrada vagal e uma retirada simpática, necessariamente nessa ordem. Então, o primeiro a sair para a frequência aumentar é o vago, e o primeiro a entrar para a frequência cair é o vago também. Então, o sistema parasimpático ele é o principal modulador a curto prazo, tanto da aceleração quanto da desaceleração da frequência cardíaca durante um exercício. E aqui você tem 3 padrões, né? Você tem aqui um indivíduo jovem, e aqui a queda da frequência cardíaca, né? O indivíduo partindo aqui de 160 e a frequência caindo ao longo do tempo. Então, você tem aqui um indivíduo saudável, jovem, que no pico do exercício estava ali com a frequência de 160, e 1 minuto após, a frequência ali está próximo a 120, 115 batimentos. Então, esse seria um comportamento normal, esperado de um indivíduo jovem. Um indivíduo idoso, com síndrome metabólica, com obesidade, essa diferença diminui, né? Ou seja, o coração desacelera menos, e no indivíduo com cardiopatia, essa diferença é ainda menor. Então, quanto pior a função cardíaca ou a função cardiovascular de uma forma geral, menos o coração desacelera. E essa dificuldade de desacelerar é um sinal muito direto e muito claro de baixa função vagal. Tanto aquele coração que não acelera, quanto aquele coração que não desacelera, né? Então, você tem uma paciente, por exemplo, que vai fazer um treino de força, é bem simples de ver isso. Então, você bota lá o paciente para fazer um treino moderado a intenso de força, e o coração varia muito pouco a frequência. Isso é um sinal de disfunção autonômica. Muita gente pode interpretar isso como se fosse uma adaptação ao treinamento, mas, na verdade, não ocorre isso. Então, tem uma paciente, por exemplo, que ela inicia o treino de força, né, a série com 92, faz lá 6, 8 repetições e cansa fazendo essas 8 repetições, e há uma variação de 6 batimentos. Isso não é uma boa resposta cardiovascular. Isso é uma resposta cardiovascular prejudicada, né? Isso é associado a uma baixa capacidade, uma baixa função autonômica. E aí que a gente tem esse estudo clássico, né, da década de 90, acredito que o professor Juliano tenha estudado bastante ele, que foi o primeiro artigo, ou não sei se o primeiro, mas o artigo mais importante que avaliou a relação entre a queda da frequência cardíaca, ou a pouca redução da frequência cardíaca, com mortalidade, com risco cardiovascular. E nesse paciente, eles avaliaram 2.400 pessoas, adultos, ali entre 55 a 60 anos, e esses pacientes foram acompanhados por mais ou menos 6 anos, um follow-up de 6 anos. Foi o que esse estudo encontrou. Veja bem, ele dividiu a queda assim, em percentis, a queda, o decréscimo da frequência cardíaca, e ele comparou isso em relação ao risco. Então, o paciente que teve o percentil menor, que teve ali uma variação abaixo de 10 batimentos, esse paciente ele tinha entre 6 vezes mais risco de morrer por uma doença cardiovascular, né? Então, ele ficava ali entre 4 até 10 vezes mais chance de morrer por uma doença cardiovascular, enquanto o indivíduo que tinha ali uma redução em torno de 30 batimentos, ele chegava a não ter risco nenhum, ou ter ali um risco 1 de mortalidade. E quanto menos caía, mais aumentava o risco de morte. E, a partir daí, esse estudo ele determinou como 12 batimentos a condição de maior risco, ou seja, o indivíduo que termina o exercício, e aí, nesse caso, nesse estudo, foi um teste de esforço. O indivíduo que termina um teste de esforço e ele tem uma redução menor do que 12 batimentos ao final de 1 minuto, esse indivíduo tem ali, em média, um risco maior de 600%, né, de 6 vezes em relação à pessoa da mesma idade e pessoas com a mesma condição ali cardiovascular. E ele observou que o que é que fazia a pessoa baixar menos de 12 pontos? Ser mais velho,
né? C mais velho, a frequência baixava menos. T, observe, uma frequência de repouso mais alta. T, hipertensão, T, diabetes, fumar, T, onda Q no eletro, T mais, né, doenças coronárias, T, bloqueio de ramo direito não contou, uso de beta-bloqueador não gerou, não interferiu, bloqueadores do canal de cálcio interferiu, ou seja, quem não usava, não, na verdade, quem usava mais bloqueador tinha menos redução, uso de vasodilatador também foram as medicações que interferiam, bloqueador do canal de cálcio e vasodilatador, foram as medicações que aumentavam a chance do indivíduo ter uma desaceleração menor do que 12. Na verdade, isso deve ser uma associação com a doença, né? Quem usa mais vasodilatador é quem é mais coronariopata, quem é mais hipertenso. Então, isso provavelmente está associado, né? Mas, do ponto de vista de doença, ter diabetes, sem sombra de dúvida, é um grande fator de risco que faz com que eu tenha menor redução da frequência cardíaca. Mais recentemente, esse estudo agregou informações sobre essa questão da frequência de recuperação. Ele foi feito uma meta-análise, no qual ele coloca o que é que você deve esperar de um indivíduo? Que haja uma redução de 30 a 40. Então, se a pessoa teve ali uma redução de 15, 20, não é que isso é normal, né? O normal, ou o esperado, é que você tenha ali uma redução acima de 30 batimentos por minuto. E ele observou o seguinte, que para redução menor que 10, né? Ou seja, o normal é ser 30. Se a pessoa reduz 20, isso já aumenta em 30%, ou seja, cada vez que ele reduz menos 10 pontos, uma redução inferior a 10 pontos, você vai aumentando a cada 10 batimentos 30% do risco de desenvolver diabetes, beleza? Então, há uma forte associação entre baixa redução da frequência e pacientes diabéticos. Se você não sabe avaliar a variabilidade, esse parâmetro é um parâmetro simples de ser medido e de alta sensibilidade para avaliar a melhora da função autonômica do indivíduo. Você coloca o indivíduo numa intensidade, num exercício, numa frequência cardíaca estabelecida, né? Então, você coloca lá o indivíduo para fazer um exercício ali com 130, 120 batimentos, para o exercício e vê a quantidade de redução, né, da frequência. E ali você tem uma medida bastante objetiva da capacidade da função vagal desse indivíduo, beleza? A forma padrão de avaliar isso seria, faz um teste de esforço máximo, chega na frequência cardíaca máxima do indivíduo, diminua a velocidade, não é um indivíduo parado, é um indivíduo andando devagar, e aí você observa quanto que variou em 1 minuto. Essa mesma medida você pode fazer com teste de caminhada, e o ponto de corte de 12 batimentos também foi utilizado como um ponto de pior gravidade nos pacientes. Você tem 2 padrões, né, de reentrada vagal. Você tem aquele paciente que vai reduzindo a frequência de uma forma linear. Isso está associado a uma entrada vagal mais lenta, e essa forma que é uma parábola, né? O indivíduo ele tem ali uma redução mais expressiva nos primeiros segundos e depois ele vai tendo ali uma queda mais lenta. Deixa eu ir aqui admitir, pronto. Então, o que é que a gente sabe sobre a frequência cardíaca de recuperação? O que é que a influencia? Quem influencia a queda da frequência do primeiro minuto é a reentrada vagal. Estudos feitos com bloqueio simpático não mudou a frequência cardíaca de recuperação. Então, o fato do paciente usar beta-bloqueador ou não usar não interfere de forma significativa na frequência cardíaca de recuperação. Então, por quê? Porque eu sei que a minha frequência cai inicialmente devido a uma reentrada, uma ação direta da atividade vagal. A partir do 3º a 5º minuto, aí sim, eu continuo tendo em reentrada vagal,
uma redução da atividade simpática, e a queda da frequência de 5 minutos está associada a um controle da temperatura, então a gente está falando ali já de hipotálamo e outros hormônios que vão mediar esse processo. Beleza? Quer ajudar, Negão? Não, disse bem, professor. A verdade é que quando a gente trabalha com reabilitação cardiovascular, essa variabilidade da frequência, digamos assim, não na forma da alta ou baixa frequência, ou no domínio do tempo, mas essa viagem de ver quando terminou o esforço, a queda maior de 12, o teste de esforço, quando ele é bem feito no laboratório de cardiologia, ele traz para a gente esse marcador, ele não fala para quê, mas ele fala, olha, o teste com uma baixa recuperação no primeiro minuto. Quando esse valor vem menor de 12, isso é super associado, como você disse, com mortalidade. Na DAC, por exemplo, na doença arterial coronária, é marcador de mortalidade. Isso indica essa hiperativação simpática e essa incapacidade de variar o sistema nervoso autônomo. Quer dizer, o simpático do cara fica o tempo todo ativado, e na hora que o vago tem que entrar, como você disse, o vago tem dificuldade de assumir o comando e trazer a frequência para baixo. Todas as doenças cardiovasculares são associadas com hiperativação simpática e óbito precoce. Então, assim, essa não variabilidade não é só na hora da corrida, é para tudo. O cara está drenado o tempo todo, o coração está batendo mais rápido, ele está com consumo metabólico mais ativado, capacidade regenerativa muscular dificultada, esse cara não tem uma recuperação fisiológica depois do esforço, risco maior de lesão, só porque ele tem essa baixa variabilidade. Então, quem trabalha com atleta, quem trabalha com reabilitação cardíaca, começa a perceber que o padrão de queda da frequência mudou. Isso pode ser um indicador precoce que alguma coisa está indo mal. Progressão da insuficiência cardíaca, progressão da doença coronariana, piora da hipertensão, né, piora da dislipidemia. Então, quando você começa a perceber na recuperação, às vezes acaba o exercício e manda o paciente embora e não se preocupa com a recuperação. Pelo menos no primeiro minuto, é muito caprichoso que você observe se essa frequência está mudando o padrão de queda. Pode ser, por exemplo, o cara pegou Covid, está lá inflamando, não está sintomático ainda, e de repente você vai ver o cara está recuperando, pior a frequência. Amanhã ele acorda gripadão, por aí. Perfeito. E você ter essa medida como a medida na sua ficha, né, de anotação, no seu prontuário, enfim, você ter essa medida como uma medida relevante. E o que é que interfere na frequência cardíaca de recuperação? Nível de aptidão física, quanto mais alto sua aptidão física, maior a sua variação da frequência cardíaca. Atividade vagal de repouso, então, se eu sei que se a pessoa tem uma baixa atividade vagal parada, eu sei que ela vai ter uma atividade vagal pior, né, no pós-exercício, obviamente. Indivíduos que têm disfunção diastólica ou disfunção sistólica têm baixa variabilidade, tanto em repouso como após o exercício. Doença isquêmica, diabetes altera muito variabilidade. Apneia do sono, sarcopenia, doenças pulmonares e doenças reumatológicas, todas elas interferem negativamente na frequência cardíaca de recuperação. E uma coisa que é importante, que você falou, mas é bom ressaltar para quem trabalha em campo, é o seguinte, trabalha com assistência mesmo. É o seguinte, eu, por exemplo, quando eu estou em Goiânia, agora eu estou em São Paulo, mas quando eu estou em Goiânia, tem dias que eu vou correr cedo, ainda está úmido, está mais fresco nessa época do ano, a recuperação da frequência é muito melhor do que no dia que eu vou correr cedo, mas está um ambiente ainda já mais seco, mais quente, a sua recuperação é muito pior, a temperatura interfere diretamente nisso. Quanto mais quente, pior a reentrada vagal, mais difícil para você recuperar. Por isso que o exercício tem que ser feito numa intensidade menor, inclusive. Tem que ter mais cuidado para você não ter uma lesão e afastar o seu aluno, o seu paciente. Então, a temperatura interfere demais nessa recuperação. Perfeito. Inclusive, tem vários estudos avaliando avaliando pessoas, né, quando termina o exercício, pessoas que são submetidas a um resfriamento, né, após você tem ali uma queda bem significativa da frequência. Beleza. Então, falamos um pouquinho sobre a frequência durante o esforço, a frequência cardíaca... Só uma observação, Chicão, que você falou isso aí que eu lembrei. Tem esses trabalhos, quando você está quentão, acabou de correr, e pega e molha o rosto de uma vez com água muito gelada, essa ferência geladaça na sua face faz a sua reentrada vagal ser mais pesada, às vezes até dá uma resposta bradicardizante que pode vir com hipotensão. Então, o cara que terminou de correr pesado no calor e molha o rosto com uma água muito gelada, aquela coisa de querer compensar aquele calorão, está sujeito a ter uma série de estímulos vagais que desencadeia aí uma resposta bradicardizante pesada aí pós-esforço. Só uma curiosidade. O reflexo de mergulho, né, de você imergir o rosto, gera uma entrada vagal significativa. Beleza. Aí vamos falar agora um pouquinho de como se pode utilizar e da forma que eu uso também
vou trazer um pouquinho as referências de como você determinar os limiares. Eu acho que um dos motivos pelo qual eu comecei a aprofundar no entendimento, assim, querer entender melhor e fazer a variabilidade, porque você me dá uma possibilidade de prescrever um exercício mais alinhado quando você não tem o padrão ouro. E muitas vezes a gente não tem um padrão ouro, né? Que seria o teste cardiopulmonar. Então, como é que você determina a intensidade da frequência cardíaca a partir da variabilidade ou a partir do comportamento da frequência cardíaca? Então, a variabilidade ela tem uma possibilidade, a gente vai discutir isso, e eu, particularmente, uso, não é tão difícil assim de fazer na prática clínica. Então, vamos ver o que é que a gente tem na literatura sobre isso. Então, quando a gente fala de limiar, né, a gente está falando de limiares de transição, que é o que marca, né, o exercício leve para o moderado e o indivíduo do moderado para o intenso. Né? Então, se a gente dividir o exercício em 3 grandes zonas, né, leve, moderado e intenso, leve seria abaixo do primeiro limiar, o exercício moderado entre o primeiro e o segundo, e acima do segundo, o intenso. Você tem ali outras possibilidades, né? Você pode dividir em zonas, né? De zona 1 a zona 5. A CSM divide em muito leve, leve, moderado, vigoroso, intenso e máximo. Mas, de uma forma geral, a gente dividindo em 3 grandes zonas, eu tenho uma zona abaixo do primeiro, uma acima do segundo e uma entre as duas. Isso você pode medir de formas avaliando o comportamento da ventilação, de variáveis metabólicas, através do padrão neuromuscular, através da mensuração de hormônios, mas você também pode avaliar através do comportamento autonômico, já que o comportamento autonômico ele vai obedecer todo esse processo. A gente, quando fala dos limiares, né, uma das justificativas dos limiares, uma das justificativas mais importantes, alguns autores, inclusive, atribuem todo o aumento, né, do lactato, aumento da ventilação, enfim, a comportamento hormonal. Né? Então, você tem, durante o exercício, um aumento progressivo da noradrenalina e da adrenalina, o que promove vasoconstricção renal, o que promove vasoconstricção hepática, aumento do metabolismo glicolítico, e isso tem um impacto, obviamente, também na função cardíaca. Então, a partir dessa ideia de que muitos dos limiares podem ser explicados por uma variação hormonal e autonômica, você consegue avaliar a função autonômica durante o exercício e, portanto, é possível avaliar com pouco erro ou se aproximar dos valores de normalidade a partir daí. Então, como é que funciona o sistema autonômico durante o exercício? Então, aqui um estudo clássico, e ele é muito importante, é muito bom para você entender. Você tem aqui, ó, em cinza, nas bolas cinzas, a função vagal. Nas bolas pretas, a função simpática. Observe que sua frequência cardíaca de repouso ela é muito mais influenciada pela sua atividade parasimpática do que pela sua atividade simpática, falando de pessoas normais. Então, a atuação, a atividade do nó sinusal, ela é, alguns estudos falam, entre 90 a 100 disparos por minuto. Mas a maioria das pessoas não tem uma frequência nesse ponto. A frequência é mais baixa. E quanto mais baixo for, melhor a atividade vagal. Então, sua frequência é 60, 70, porque você tem atividade vagal inibindo o nó sinusal. Então, você tem uma atividade vagal cardíaca alta e uma atividade cardíaca simpática baixa. Quando você sai do repouso para um exercício leve, observe que o que muda não é a atividade simpática. O que cai é a atividade parasimpática. A atividade parasimpática ela vai caindo à medida que você vai aumentando a intensidade e chega um determinado ponto que eu ajudei aqui para marcar, que você começa a ver que a atividade vagal ela vai caindo cada vez menos e ela começa a estabilizar. E o que começa a acontecer é um aumento progressivo agora da atividade simpática. Então, até o primeiro limiar, o incremento da frequência cardíaca ele é basicamente, ou de uma forma mais importante,
as custas da atividade vagal. A partir do primeiro limiar, sua frequência aumenta as custas do aumento da atividade simpática. Quando você pega, por exemplo, um indivíduo que toma beta-bloqueador, o efeito do beta-bloqueador na frequência de repouso, em média, 10, 12 batimentos. Mas o efeito do beta-bloqueador na frequência máxima, às vezes chega a 30, 40 batimentos. Por quê? Porque o beta-bloqueador ele tem uma ação, ele tem um efeito na redução da frequência muito maior a partir do primeiro limiar, do que necessariamente da frequência de repouso, né? Por quê? Porque a atividade vagal é que vai determinar. Então, se eu consigo avaliar a atividade vagal com a variabilidade, eu consigo medir aqui, determinar esse ponto. Então, essa aula que eu trouxe, acaba que eu não fiz uma introdução de variabilidade, porque eu acredito que a gente já teve aulas aqui sobre isso, é uma aula um pouco mais avançada, mas eu vou falar um pouquinho sobre essas variáveis. Então, quando a gente faz uma análise da variabilidade, do comportamento da variabilidade, a gente tem parâmetros, índices, que vão falar sobre atividade vagal e índices que vão falar sobre atividade simpática. Na verdade, a variabilidade ela é uma ferramenta muito boa para avaliar a modulação autonômica, mas ela é uma medida ruim para avaliar a atividade simpática. Ela é muito bom para avaliar a atividade vagal, ela é uma boa ferramenta para avaliar modulação, ou seja, equilíbrio, mas ela não é uma boa ferramenta para avaliar a atividade simpática. Se eu quero avaliar a atividade simpática isoladamente, eu tenho que pegar lá um nervo e medir essa atividade no neurônio, como o Gil muito já fez. Mas a variabilidade é muito boa para avaliar a atividade vagal. Então, essas variáveis aqui, ó, que o próprio software nos dá, que é a variável que a gente chama SD1, e essa outra variável aqui, chamada RMSSD, essas duas variáveis, elas medem a atividade vagal. Quanto mais varia a frequência cardíaca, maior é a atividade vagal, porque a atividade vagal é quem faz o nosso coração variar. Observe o que acontece aqui, ó. O indivíduo começa o exercício com atividade vagal alta, e se eu submeter ele a um exercício progressivo, no qual eu vou aumentando a intensidade desse exercício aos poucos, essa atividade vagal vai caindo, vai caindo, vai caindo, até um ponto que ela estabiliza. Tá vendo? Os dois índices que medem bem a atividade vagal, ela se estabiliza, e ela vai caindo até o primeiro limiar e depois ela se estabiliza. Então, fazendo essa medida, eu consigo determinar o limiar daquele indivíduo. Então, eu vou lá e anoto, por exemplo, a frequência cardíaca que esse indivíduo estava aqui nesse período, e eu sei que que a partir daí é a variabilidade. Vou mostrar aqui um exemplo prático. Olhe, por exemplo, aqui essa análise, né? Então, foi um paciente, fez um teste de esforço, no qual eu submeti esse indivíduo a um aumento progressivo da intensidade. Aqui você tem o intervalo RR. Observe que durante o exercício... Chicão, não está aparecendo não, meu irmão. Você está mostrando o PowerPoint ainda. PowerPoint, peraí. Comprar um computador, viu, querido? Desculpa. Meu Mac às vezes atrapalha. Aí, então, eu tenho aqui... Está vendo agora? Perfeito. Perfeito. Então, eu tenho aqui ó, o intervalo RR. E aqui uma medida durante o tempo. Então, observe que, nesse indivíduo, a variabilidade, o intervalo RR foi caindo ao longo do tempo. Beleza? Por que vai caindo? Porque a frequência foi aumentando. Então, aqui, ó, um exercício bem devagarzinho, ele estava aqui ó, com a média de frequência aqui de 98, e seu RMSSD estava em 19,4. Foi aumentando a intensidade, ó. A frequência subiu ainda pouquinho, a variabilidade também aqui está aumentando. Então, frequência ainda
testes leve, né, no aquecimento. Beleza. Começou a aumentar, ó, a frequência começa a subir, ó, variabilidade ainda alta, atividade vagal ainda alta. Vou aumentando mais um pouquinho, a frequência aqui já está 114, a atividade vagal já caiu bastante, mas ainda está acima do ponto que a gente considera o primeiro limiar. Ainda está tendo uma grande variação. Frequência aqui, ó, 120, 119, ainda está variando bastante. O que é variar bastante? É variar acima de 1 milissegundo. Então, estava ali 9 e pouco, aqui agora está 7 e pouco. Aqui agora, 130, 4,9. Então, 7 e pouco, 4,9, ainda está variando bastante. Opa, chegamos aqui, ó, 147 de frequência e uma variabilidade de 2,8, de RMSSD de 2,8. O que é que eu entendo, o que é que se tem na literatura de como a gente determina o primeiro limiar? A partir do momento que essa variável, a RMSSD, está abaixo de 4 milissegundos. Observe que quando eu passo daqui, ó, eu começo a ter uma redução menor. Aqui terminou, aqui já foi a recuperação. Então, no final do teste, ele alcançou aqui essa variável a partir de 4 pontos. Então, o que é que tem na literatura? Eu vou submetendo esse indivíduo a um esforço progressivo. Quando eu observo que esse indivíduo... Isso aqui, é claro que essa medida ela não é simultânea, não é ao mesmo tempo. Então, vou aumentando a intensidade do exercício, coloco ali 2 minutos em cada velocidade, né? Vou aumentando ali entre meio a 1 km por hora, e posteriormente eu faço essa análise, nesse caso eu fiz essa análise aqui no Cubius. E aí você consegue, você pode fazer também, tem forma de fazer isso na hora, mas é um pouco mais difícil. Eu normalmente faço uma medida única, chego ali até um borg de 13, 14, não precisa se chegar ao indivíduo no máximo, porque você não quer atingir a frequência máxima, você quer obter ali a frequência do primeiro limiar, e a partir daí você consegue, a partir dessa análise, fazer isso. Então, o que é que a gente tem na literatura? O que é considerado o primeiro limiar? Quando eu tenho... Está vendo o slide agora? Sim, senhor. Sim. Um RMSSD menor do que 4 milissegundos ou um SD1 abaixo de 3 milissegundos. São medidas equivalentes. Aqui um dado de um paciente meu. Então, começou aqui com 27, 20, 11, 6,8, 3,4. Observe que, a partir daí, ó, essa variável ela não muda. Então, eu peguei aqui, ó, no estágio 3 do teste, estava com a frequência aqui de 130. Então, a partir daí eu tenho uma média, né, da frequência cardíaca que se obteve o primeiro limiar. Então, o que é que a gente tem na literatura sobre o assunto? Então, vou trazer aqui alguns estudos que vão falar sobre isso. Então, teve esse estudo publicado em 2013, pegou 31 idosos, né, de meia idade, e fizeram um estudo muito legal do pessoal do Dourado, né, do Vitor Dourado, e ele fez esse protocolo durante o shuntle, comparando. Durante o shuntle foi feito tanto a análise da variabilidade como a análise do VO2, né? Então, a análise direta dos limiares durante o shuntle. Então, nesse estudo, ele identificou o primeiro limiar de variabilidade pelo SD1 e os limiares pela ferramenta tradicional. A correlação desse método, né, através da análise da variabilidade pelo método padrão ouro, houve uma correlação ali de 0,94 com a velocidade obtida pela análise da variabilidade comparado com a análise padrão ouro, né, pelo teste cardiopulmonar. Então, esse estudo foi o estudo que teve um resultado mais próximo, né? Você tem uma medida muito mais barata com a correlação de 0,94, é uma correlação muito boa. Esse foi o estudo que teve a melhor correlação e tem estudos que tiveram ali uma aproximação ali em torno de 0,70, 0,80 de correlação.
Nesse teste, nesse outro estudo, um estudo também brasileiro, avaliou, comparou o limiar de lactato com o limiar de variabilidade, e ele obteve o primeiro limiar, daquela forma que eu falei, analisando a variável SD1, e o segundo limiar ele analisou o SD2 como ponto para determinar o segundo limiar. E o que foi que ele encontrou? A velocidade obtida, né, através do limiar de lactato e através do limiar de lactato, limiar de lactato em cima, limiar de variabilidade embaixo, foi muito próxima, né? 11,9 aqui no lactato, 11,6 através do limiar de variabilidade, e o segundo limiar foi exatamente a mesma coisa. Quando a gente fala de frequência, a frequência foi, nesse estudo, né, com pessoas saudáveis, foi exatamente a mesma, analisando tanto pelo limiar de lactato quanto pelo limiar de variabilidade, sendo, né, obviamente, um exame não invasivo, o paciente está ali monitorando a frequência ao mesmo tempo que está analisando a variabilidade. Então, nesse estudo, um estudo pequeno, mas muito bem feito, identificou uma correlação excelente, né, entre as duas medidas. Temos outro estudo, também brasileiro, avaliando obesos, né, avaliando o limiar de variabilidade em obesos, obesos e não obesos, e nesse estudo, se a gente olha aqui, ó, a frequência cardíaca obtida pelo limiar ventilatório foi muito próxima, não houve diferença significativa quando obtida pela variabilidade e quando obtida pelo limiar ventilatório. Uma diferença, nesse caso, do primeiro, entre obeso e não obeso não teve diferença. Quando você pega aqui a comparação, né, pelo limiar 141, pela variabilidade 138, que 150 a 147 é uma diferença não significativa, né? Na verdade, o limiar não é um batimento, é uma transição ali, uma faixa de batimentos no qual isso ocorre. Temos um estudo da professora Kataia, a pessoa que trouxe a variabilidade, aí, que eu tive o prazer de conhecer no CIFI, e esse, na verdade, foi o primeiro estudo que eu vi falar sobre isso. Foi através desse estudo que eu falei, rapaz, não é que isso é interessante? Mas, obviamente, quando eu li, esse estudo foi publicado em 16, eu não sabia fazer, e no estudo não diz como faz. Eu demorei bastante tempo depois estudando isso para aprender como faz esse processo na prática mesmo. E esse estudo feito pelo grupo da UFSCar, ele comparou também o limiar de variabilidade da frequência cardíaca com o limiar de lactato durante um treino de força em pacientes com DAC. E ele fez exatamente como eu tinha dito. Então, ele vai avaliando o comportamento do RMSSD e o comportamento da SD1 e usou a medida de lactato como uma ferramenta direta para determinar o primeiro limiar, né, durante um exercício de força incremental. E observe aqui, né, que ele traz uma imagem mostrando que bateu certinho, né? Então, houve lá uma correlação quase perfeita entre a intensidade do primeiro limiar obtida tanto pelo limiar de lactato quanto obtida pela variabilidade da frequência cardíaca feita em exercício de força. É o único estudo que fez isso, que eu conheço, que fez isso com treino de força, do Simões, que é uma pessoa que entende muito sobre o assunto. E em pacientes cardiopatas, né, há uma relação. Nesse estudo, esse é o estudo, vamos dizer assim, de maior poder pela revista no qual ele foi publicado, né? Apesar de não gostar muito do método dele, da forma no qual ele obteve os limiares, foi um pouco diferente, ele é um estudo um pouco mais antigo, né? Ele foi publicado em 2011, mas ele fez um protocolo incremental. E se você quer avaliar o limiar de variabilidade, você não pode aumentar a intensidade do exercício de forma muito rápida. Isso é muito bom para avaliar a ventilação, mas para avaliar a variabilidade, você tem que deixar o indivíduo numa carga estável. E ele não fez isso, ele fez, ao mesmo momento que o indivíduo fazia um teste cardiopulmonar para avaliar a ventilação, ele estava lendo a variabilidade.
E isso, obviamente, tem um impacto, porque quando você pega ali uma janela para fazer uma leitura, e tem que ser uma janela de pelo menos 1 minuto, em 1 minuto há uma variação de 2 níveis de carga, né? Então, você tem ali um protocolo de 10 watts por minuto, então você pega lá 1 minuto, você tem durante esse processo uma variação de carga, e você não pode ter uma variação de carga. Você tem que deixar o indivíduo pelo menos 2 minutos da mesma carga e usar o último minuto para fazer a análise da variabilidade. Então, o indivíduo está lá com 4 km por hora, aí você aumenta para 5 km por hora, você deixa esse indivíduo a 2 minutos, na hora que você for fazer a leitura, você tem que pegar ali o último minuto, porque ali você tem uma frequência mais estável, né? E aí, ele considerou, primeiro limiar, aquela variação menor, que 1 milissegundo, e o segundo limiar ele fez uma conta super difícil. E o que foi que ele encontrou? Ele encontrou uma correlação moderada entre o limiar ventilatório e a análise da variabilidade. Ele encontrou uma correlação boa do segundo limiar, uma correlação muito boa a partir do segundo limiar, mas a forma com qual ele calcula o segundo limiar de variabilidade é impossível de se calcular, ele faz um log, não sei o quê, uma medida muito difícil. Então, é um método que parece ser bom, mas na prática não dá para usar, eu pelo menos não consegui aplicar na minha prática. Então, também tem uma correlação, pelo menos, né, na pior das hipóteses, é uma correlação moderada, essa correlação entre o limiar de variabilidade da frequência cardíaca e os limiares ventilatórios, né? Beleza. Então, esse é o que a gente tem na literatura, tem outros estudos mais recentes que têm feito isso, eu faço muito isso na minha prática, e eu vou dizer o seguinte, quando é que não dá certo? Quando a pessoa tem uma condição física tão ruim que a variabilidade dela já é muito baixa com ele parado. Então, se você pega, eu já atendi paciente, por exemplo, que você pega lá o RMSSD, que deve ser no indivíduo, mesmo no indivíduo doente, é 10, 15. Quando é assim, dá para você medir. Mas se você pega um indivíduo parado e a variabilidade dele parada é 6, né? Um RMSD de 6, 5, quando qualquer movimento abaixa. E aí você tem dificuldade de determinar os limiares nesse indivíduo que tem muita disfunção autonômica, né? Naquele indivíduo também que tem muita arritmia. Isso é o impeditivo para você analisar a variabilidade a partir, né, a intensidade do exercício a partir da variabilidade. Mas, fora isso, você tem os testes pilotos que a gente fez, que eu fiz, eu fiz muito isso com teste de Chester, através de um teste Chester, você consegue obter isso de uma forma relativamente simples e com uma boa acurácia. Beleza? Ok. Então, durante o exercício, a variabilidade ela pode ser uma ferramenta ou para determinar assim, que frequência trabalhar com o seu paciente cardiopata. Na maior parte dos pacientes, essa é uma forma alternativa para se fazer isso. Agora, a variabilidade ela ficou muito famosa por causa desse tipo de estudo, né? Foi de onde a variabilidade começou a fazer muito sucesso, que seria... E hoje a variabilidade ela tem um alcance muito grande na galera que trabalha com mindset, na galera que trabalha com coach, na galera que trabalha com ansiedade, com bem-estar. A variabilidade ganhou esse mercado leigo, porque ela é uma boa ferramenta para avaliar nível de recuperação e nível de estresse físico e psicológico. Então, a variabilidade hoje, se você pega vários aplicativos que medem variabilidade no pulso, com a luz da câmera do celular, ou aplicativos que fazem análise da sua capacidade de recuperação noturna, né? Eu sempre tenho colocado meu stories lá, o meu próprio relógio, o relógio que Gil comprou também tem essa ferramenta, no qual ele avalia o seu estado de recuperação a partir de sua variabilidade, né? E aí, por que isso é interessante, né? Porque quando a gente está falando de exercício, a gente quer que nosso paciente sempre tenha essa curva de cima, né? Que é uma curva clássica aí de progressão. A gente sabe que o exercício agudamente diminui a variabilidade, diminui a sua capacidade física,
E nas próximas horas após o exercício físico, você vai se recuperando. Então, você malha a perna na academia de uma forma legal, você tem dificuldade de subir escada nos primeiros minutos após, depois você vai melhorando, 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 e daqui a um determinado tempo você está mais forte do que estava antes de ir para a academia. Se você faz isso de forma subsequente, né, você vai tendo um aumento progressivo da sua capacidade física. Da mesma forma, a variabilidade. Você faz o exercício de forma aguda, ela cai, nas próximas horas ela vai se recuperando e ela chega no momento de estar ótimo. Se você submete esse indivíduo a cargas progressivas, você tem uma melhora progressiva da variabilidade. Essa é a ideia, né? Mas aí, dentro da fisiologia, é muito difícil avaliar o que a gente chama de carga interna do treinamento, né? Quanto de carga, quanto de estresse aquele indivíduo, seja paciente, seja atleta, é capaz de aguentar. Isso é mais difícil ainda avaliar quando a gente trabalha em performance. Então, ao longo do tempo, foi estabelecendo mecanismos, né, ou marcadores fisiológicos, para entender em qual momento eu posso continuar estressando o meu atleta, o meu cliente, o meu paciente, em que momento ele não está pronto para receber um novo exercício ou um exercício intenso. Então, a partir dessa ideia, a variabilidade se mostrou uma ferramenta barata, simples, fácil de coletar, o próprio paciente coleta em casa, e você tem, essa ferramenta tem sido muito estudada do ponto de vista de atleta. Primeira vez que eu ouvi falar disso foi nesse estudo, eu li esse estudo mais ou menos ali em 2008, 2009, esse estudo foi publicado em 2007 na Apple Physiology, e esse estudo foi o primeiro que eu, não sei se teve outra, obviamente deve ter tido outros antes, mas esse foi o primeiro que eu analisei, e ele foi, talvez seja o mais famoso que avaliou isso. Ele utilizou esse relógio, que hoje não é mais disponível, o RC800X, é um relógio da Polar, hoje ele não é mais. Antigamente, como o professor Juliano aprendeu, ele passava os dados de variabilidade por esse infravermelho. Na época ainda não existia Bluetooth, acreditem nisso, e aí o Bluetooth veio depois, hoje você pode passar esses dados via Bluetooth. Mas naquela época era infravermelho, você colocava tipo um pendrive no computador, aproximava o relógio do computador, e aí você passava os dados obtidos no relógio e lia num próprio aplicativo da Polar, que hoje também eles não disponibilizam mais. Quem tem, tem, quem não tem, não mais terá. A Cíntia disse que tem esse relógio. Pronto, Cíntia. Então, você também não deve ser lá tão novinha assim. Beleza. Eu também tenho esse relógio, Chico. Cuidado com o que tu tá falando, viu? Você comprou no Sebo, no Mercado Livre. Tu vai ver. Beleza. Então, nesse estudo, que foi que eles pegaram? Eles pegaram 30 corredores e dividiu em 3 grupos, né? Um estudo relativamente pequeno, mas foi muito bem feito. Ele pegou um grupo que não fez nada, um grupo que foi submetido a um treinamento guiado pelo comportamento da variabilidade e um grupo pré-determinado, né? Fez tipo uma planilha e um grupo fez toda a planilha, um grupo fez uma parte da planilha guiada pela variabilidade e um grupo não treinou. E esse estudo, eles avaliavam uma variável, um dos índices da variabilidade que se chama HF. HF é uma das melhores medidas para avaliar a função vagal, assim como RMSSD. Então, eles fizeram, antes do estudo começar, uma medida padrão, né? Mediram algumas vezes esse indivíduo para saber como era ali o padrão daquele indivíduo antes do treinamento. E esse indivíduo todo dia fazia essa medida, e a partir daí, esse indivíduo ele era considerado uma variabilidade baixa, se a média, né, se aquele valor estiver abaixo da média, e uma variabilidade alta se ele estiver acima da média histórica, né, que era feito antes de iniciar o treinamento. Beleza. E aí ele seguiu esse protocolo. Ó. O indivíduo iniciava o treino com baixa intensidade. Se a variabilidade dele fazia um treino em baixa, um treino em alta intensidade. Se no outro dia a variabilidade caísse, ele treinava em baixa intensidade. Se continuasse baixo, ele não treinava. E ele só voltava a treinar quando a variabilidade dele voltasse ao normal. Aí ele voltava a fazer um treino de baixa, se a variabilidade aumentava, ele fazia para alta.
No dia que ele estava alto, ele fazia alta intensidade. No dia que ele tivesse baixa variabilidade, ele fazia um treino em baixa intensidade. 2 dias seguidos de baixa variabilidade, ele colocava o indivíduo em repouso, ou seja, não treinava. E aquele tal, o grupo que fez treinamento pré-definido e o grupo que fez um treinamento baseado na variabilidade. Cada seta dessa é um treino de alta intensidade. Veja que o grupo que fez baseado pela variabilidade fez menos treinos intensos em relação ao grupo que fez baseado com um protocolo pré-determinado. E o que foi que ele observou? Que a variação do VO2 foi maior no grupo que fez baseado pela variabilidade. Mesmo treinando menos vezes, a resposta em relação ao condicionamento físico foi melhor. A carga máxima também foi bem maior quando o treino foi guiado pela variabilidade, ou seja, em relação ao estado de recuperação. O ganho de VO2 foi maior. Quem fez pela variabilidade saiu de 56 para 60. Quem controle não ganhou nada. Quem fez pelo normal teve pouco aumento. Então, esse estudo foi o primeiro estudo, é um estudo com N pequeno, é verdade, mas ele foi o primeiro estudo publicado em uma grande revista que falou sobre o assunto. Daqui para lá, vários estudos testaram esse tipo de protocolo. Hoje você tem até meta-análise mostrando que você treinar baseado na variabilidade é melhor do que treinar de forma pré-determinada. Isso já chegou na reabilitação. Você tem esse estudo aqui mostrando, sugerindo, né, um update na reabilitação cardíaca também baseado pela variabilidade. Então, se a variabilidade está boa, você pode treinar em alta intensidade. Se a variabilidade está baixa, você treina em baixa intensidade. Então, e você, inclusive, indica repouso, que é uma coisa super difícil de prescrever dentro da reabilitação, é quando prescrever repouso ou quando prescrever um exercício menos intenso. A gente sempre quer colocar mais, mas muitas vezes, mas durante o exercício, nem sempre mais é melhor, né? Muitas vezes menos é mais. Então, essa é uma ferramenta, é uma das ferramentas que lhe permite entender o estado de recuperação desse indivíduo. Esse é o estudo, esse é um dos estudos também que foi publicado há pouco tempo, foi publicado em 2017, e ele fez isso com atletas de futebol. Ele usou o Fitbit para fazer esse cálculo, e o que foi que ele encontrou? Ele fez a mesma coisa, né? No indivíduo que estava bem, ele treinou mais forte, no dia que não estava bem, treinou mais fraco, e ele observou que os indivíduos que treinavam pela variabilidade, eles tiveram um aumento, olha que interessante, houve uma correlação muito positiva entre a atividade do HF, né, a quantidade de HF, e a variação da velocidade máxima. Então, quanto maior fosse a HF, melhor era a melhora, né, da sua velocidade máxima, isso aqui em atletas de futebol, e houve uma correlação muito boa entre a velocidade e concentração de testosterona. E ele, inclusive, testou isso aqui, quando você olha aqui, a concentração de hormônio testosterona foi melhor, saindo aqui de 19 para 20, em comparação ao grupo pré-determinado, né, que saiu de 18 para 17. Né? Níveis de cortisol, não houve diferença nos níveis de testosterona. Em relação à frequência, a frequência caiu mais nos pacientes que fizeram treino baseado pela variabilidade, a função vagal melhorou mais nos pacientes que treinaram baseado pela variabilidade, e a aptidão também caiu mais, melhorou mais, desculpa, no grupo que treinou com variabilidade. Ele mostra aqui, os indivíduos que treinaram pela variabilidade, a maioria desses indivíduos tiveram uma melhora, né? Todos que melhoraram muito, né? O que a gente chama de respondedores, foram os pacientes, foram os atletas que treinaram baseado pela variabilidade. Então, aqui mostrando o que treinou pela variabilidade, a função vagal foi melhorando ao longo do tempo, enquanto que fez um treino pré-definido, a atividade vagal foi diminuindo ao longo do tempo. Né? Então, dessa forma, esses estudos têm mostrado que, especialmente em atletas, o uso de variabilidade tem sido uma ferramenta muito utilizada
no esporte de rendimento, né, ou de alto rendimento, praticamente todo hoje fisiologista trabalha com esse tipo, né? Então, que é a conclusão do estudo. E essa é uma ferramenta bem interessante. Vamos terminando aqui para a gente poder discutir. Posso até voltar em alguma coisa mais básica de variabilidade, para vocês entenderem como é que funciona. Então, só para a gente reorganizar os pontos principais, né? A frequência de recuperação é uma medida útil e muito prática para a análise da reentrada vagal. Durante o exercício contínuo de moderada intensidade, ocorre uma redução progressiva do volume sistólico e aumento do VO2 máximo e da frequência. Para determinar o primeiro limiar, a gente utiliza esses parâmetros, né? SD1 menor do que 3, ou uma variação menor que 1 milissegundo, ou um RM-SSD menor do que 4. Para o segundo limiar, a gente pode considerar uma variação menor que 1 do ST2, é dessa forma que eu uso, ou um RM-SSD menor do que 2. Eu prefiro a de cima. Variáveis HF e RMSD, associados ou não à frequência, parecem os índices mais robustos para avaliar o estado de recuperação. Então, eu uso muito na minha prática, vou medindo ali dia a dia, faço uma medida curta. Eu, particularmente, uso mais RM-SSD, porque eu faço medidas curtas. Então, faço ali medida de 1 minuto com o indivíduo parado, né? O indivíduo deita, fica 1 minutinho deitado e eu faço um minuto de leitura após ele já estar tranquilo deitado. E eu uso essa medida para entender o estado de recuperação do meu paciente, especialmente aqueles pacientes muito inflamados, pacientes que têm doença coronariana mais grave, pacientes que têm IC mais grave, pacientes pós-Covid, pacientes neurológicos, de uma forma geral, eu utilizo bastante essa medida. É uma medida rápida, né? 1 minutinho ali, para medir a frequência cardíaca de repouso e também para medir a variabilidade. À medida que você obtém ali no próprio celular, você não precisa fazer uma leitura mais complexa, ali em 1 minutinho você já tem essa leitura e você já consegue ter uma ideia do nível de recuperação do seu paciente. Uma coisa é fato, para o paciente ele melhorar, a função vagal dele tem que melhorar. Então, se você está lá atendendo e, às vezes, o paciente até melhora um pouco a força, mas para ele melhorar a função cardiovascular, a atividade vagal tem que aumentar. Então, é uma medida indireta, muito de sessão a sessão. Você não precisa submeter esse indivíduo a um esforço para você entender se ele vem tendo adaptações positivas do ponto de vista cardiovascular. Eu acho que a variabilidade é uma medida, é uma ferramenta muito útil, né, para essa medida. Isso aqui foi o cartaz do curso, né, que eu lancei ano passado e que estou aí para lançar nesse ano, se eu conseguir organizar aí a plataforma. Enfim, estou meio me atrasando aí para fazer esse lançamento. Beleza, mas deixo aqui aberto aí, quem quiser tirar dúvidas, expor sua experiência. É um grande prazer aí discutir com todos. Eu acho que uma coisa que você falou que merece ser reforçada, acho que a gente já avançou na hora aí mais do que estava planejado, mas é o seguinte, quando eu olho para a atividade nervosa simpática, para a atividade vagal, a variabilidade vai refletir esse balanço autonômico sobre o coração, e não sobre a periferia. São vias neurais distintas, as terminações referentes que vão para o coração das terminações que vão para o músculo esquelético, por exemplo. Mas uma coisa é importante, quando eu avalio a variabilidade sobre o coração e vejo que o vago está baixo, a gente assume que está acontecendo potencialmente, o simpático está bombando. Então, quando o simpático entra, né, acaba que você tem um paciente que vai ficar com a frequência um pouco maior, com o consumo do oxigênio do miocárdio um pouco maior, com o metabolismo mais ativado, mais arrítmico. E uma coisa que é importante para esses pacientes que a gente pega na prática do cotidiano quando você percebe que seu paciente está acostumado a chegar na tua clínica e estava lá com uma frequência de chegada, normalmente, depois da mesma rotina, para o carro de estacionamento, do elevador, chegou lá, esperou 1 minutinho, aferiu a pressão, você olhou a frequência basal dele e estava lá 65. Naquele dia ele chegou e a frequência dele está 80. Coincidentemente, quando você pergunta para esse cara, que você está acostumado a ver o 65, você pergunta aquele Borg de saída, o estado de descansaço dele,
Aí ele vai lá e fala, o Borg ele costuma chegar e falar, meu, o Borg está 0, o Borg está 1. Nesse dia que a frequência está 80, 10 batimentos para mais, 15 para mais, ele vai lá e fala, o Borg está 2. Ele fez a mesma coisa. Ele fala, meu dia não está diferente, só que ele está sentindo uma percepção subjetiva de cansaço. E esse cansaço que ele vem associado com taquicardia. Todos nós temos isso, a verdade é essa. Então, quando você vê que a frequência cardíaca do indivíduo está um pouco maior, isso significa o vago foi dormir um pouquinho, o simpático está entrando mais, e a reserva constritora, a reserva aceleradora vai ser menor. É como se tivesse com um carro popular acelerado no máximo. Você quer acelerar mais para ultrapassar um caminhão na descida, você não vai conseguir. Você já está drenado. Então, quando você percebe um paciente com uma variabilidade da frequência prejudicada, com saída de vago e entrada de simpático, você acaba tendo uma reserva para exercício menor, ao contrário do que a gente está acostumado, assim, chegar e botar para treinar. É importante pensar nisso. Beleza, isso é importante. Agora, tem um detalhe disso que você está falando, que isso vale quando você tem uma medida histórica da pessoa, né? Porque se você pode ter assim, só para ficar claro, você tem lá um paciente que duas pessoas com a mesma frequência, elas podem ter variabilidades completamente diferentes. Mas se você pega a média histórica daquela pessoa, né, e no dia ela está mais baixa, é o parâmetro dele com ele mesmo no decorrer dos dias. Olha, só vou apresentar aqui esse dado de uma paciente que eu fiz poucos dias, né? Uma paciente que eu avaliei pós-Covid. Aqui ela tinha 10 dias tinha tido alta. Quando você olha aqui, ó, nesse parâmetro, ele traz aqui parâmetros relacionados à média, né? Que você vê aqui o tônus. Aumenta aí para a gente ver, cara. Tá pequeno. Então, você vê aqui, ó, ele traz aqui uma medida bem simples de interpretação. Ele fala aqui, ó, tônus parasimpático, né? Ele coloca aqui, ó, o normal, o indivíduo está aqui na curva, né? O indivíduo tem que estar aqui entre os desvios padrões, né? Você pega aqui, ó, a média, né, do RR está baixa, ou seja, porque está muito próximo os intervalos. A atividade vagal desse paciente está quase 2 desvios padrões a menos do esperado para ela. E o SD1 está aqui dentro do padrão. Quando eu olho o tônus simpático, a média da frequência está acima e o índice de estresse, que é uma boa variável para avaliar a atividade simpática cardíaca, está bem acima. A gente olha aqui, ó, e aí vem uma questão da variabilidade que é bem interessante. Qual a melhor medida, especialmente quando você faz uma medida mais curta, né? Nesse caso aqui eu fiz uma medida de 5 minutos. Qual a melhor medida para eu avaliar balanço autonômico, né? Para eu avaliar que o vago está alto e o simpático está baixo. Uma boa medida é essa medida aqui, o SDNN. De todas as medidas, quando você vai avaliar nos estudos, é a medida que consegue responder melhor a informação em relação ao balanço. E quando você vai olhar aqui RMSSD, ó, 14, né? Quando você olha para a média da percentil 50 das pessoas da idade dessa paciente, esse valor é acima de 20. Ou seja, ela está quase 50% abaixo do valor do percentil 50 da população. Então, olhando por aqui, eu sei que esse paciente tem uma baixa variabilidade. Ele tem uma variabilidade baixa. Quando eu olho pelos parâmetros aqui tradicionais, né, que seria a diferença entre LF e HF, ele está ali até estável. Mas essa medida, ela é uma medida que depende de uma forma de coleta muito mais, assim, tem que ter um tempo de coleta maior, e ela nem sempre reflete de fato o que está ocorrendo, né? Então, as medidas no período do tempo, elas são medidas bem robustas para você avaliar para cá. Como é que você sei que essa paciente melhorou? Essa mesma pessoa, 4 semanas depois. Então, pega aqui, ó, vou botar aqui ela agora. A frequência de repouso que a gente estava falando, que era 85, passou para 72 a frequência média. Olha o SDNN, que era 18, passou para 35, né? O que era 14 foi para 32, ou seja, já normalizou, né? Quando você olha aqui, ó, já está tudo próximo do desvio padrão aqui dentro da normalidade da pessoa, né? Índice de estresse diminuiu.
Então, nesse caso, você teve uma redução da atividade simpática e um aumento da atividade parasimpática, né? Ó, quando eu divido LF-HF, ela está ainda mais baixa, é um paciente que está extremamente mais com vagotônico, né, em relação ao que estava anteriormente, né? Então, essa é uma medida que todo paciente gosta de receber. Deixa eu ver as perguntas aqui. Eu uso para fazer esse tipo de relatório, Michele, eu uso Cúbios. Para fazer a coleta, eu uso o Polar H10, mas o H7 é excelente. Ele também é muito bom para fazer a captação. O Garmin também faz, agora não o relógio, a cinta. Beleza? A cinta da Garmin faz. Por que que é melhor... por que que é melhor fazer pela cinta, né? Porque a cinta ele pega o intervalo RR propriamente dito. E os relógios de pulso, eles pegam a curva de pulso. Então, é diferente. Pode, Juscelino. O Juscelino perguntou aqui. Posso usar a diminuição do tempo da frequência cardíaca? Na verdade, não é o tempo, né? A quantidade de queda. Como um fator de melhora do condicionamento físico? Sim, pode sim. Contanto que você faça ali um esforço máximo, né? Ou até um esforço submáximo, mas que seja uma velocidade padrão. Quanto mais cair, esse paciente melhorou. A Robson perguntou aqui, em caso de pacientes com diagnóstico de extracístole, a variabilidade seria uma boa alternativa para análise? Pode ser. Depende da quantidade de extracístoles. Se forem extracístolas esporádicas, né, não há uma interferência da análise, porque esses sistemas têm filtros. Eles tiram esses batimentos ectópicos. Se for uma arritmia muito frequente, né, e aí o que é frequente? O indivíduo tem 8, 9 extracístoles por minuto, aí já atrapalha um pouco mais. Você ainda assim consegue fazer, mas você perde a acurácia. Queria Beleza? saber se eu posso fazer uma pergunta. Você pode tudo. Boa noite. Diga, Van. Eu só vou. É mais fazer um comentário do que uma pergunta. Primeiro, eu queria dizer para o Juliano que eu também tinha esse relógio. E naquela época eu comprei relógio para medir a variabilidade da frequência cardíaca de alguns pacientes cardiopatas lá no Dante, mas no final não deu muito certo. Então, eu, particularmente, tenho pouquíssima experiência em variabilidade de frequência cardíaca. Sempre quis ter. E aí, estou abrindo aqui o microfone só para te contar que o Juliano, acho que deve saber, nada contra, claro, mas durante muitos anos, todo ano, a Socesp tinha apresentação de trabalhos, principalmente do grupo lá da Federação São Carlos. Todo Ganhava ano tudo e ninguém entendia nada. Isso, é isso que eu queria dizer, Chico. Eu vou abrir a câmera, que eu acabei de chegar da academia, estou com uma cara de fracasso. Mas Eu tô cadê? deitado na cama, Vanessa. Jamais. Não tem parâmetro. Eu aqui, ó. Onde veio, Ivan? Acabei de chegar na academia. Ai, meu cabelo. Então, eu queria te dar os parabéns em relação a isso, porque ainda mais os posts que você faz no Instagram, que você mostra o seu relógio, os exemplos que você dá, eu sempre achei que a frequência cardíaca dá para usar muito, isso que eu queria dizer. Assim, eu sei que o pessoal da Federal São Carlos media muito, né, Juliana? Acho que ele sabe. Era na puérpera, era na mulher, era no homem, no adolescente, no menino, na menina. Mas eu não via, assim... Aplicabilidade. Aplicação clínica. Isso, como fazer isso. E aí, quero te dar os parabéns que com você, nossa, está muito mais claro. Faço o curso esse ano que eu vou fazer. Eu não fiz o ano passado, porque quando eu vi que ia ter, não deu para eu fazer, porque eu quero fazer. Eu acho muito aplicável, assim, porque também acredito que quando a professora Catai trouxe, era muito mais difícil, né? Você precisava de toda uma condição, né? uma estrutura laboratorial que não permitia isso na prática. Sim. Mas hoje você tem muito mais estudos, né? Você tem muito mais recursos baratos, né? Então, com cintas aí de 500 e pouco, você já consegue fazer essas medidas, você já tem a validação dessas cintas, você tem a avaliação... O software é gratuito, né, Chico?
todos os aplicativos são gratuitos, né, de análise. Jura? Tudo gratuito. Olha. Você só precisa ter uma boa cinta, né? Que boa cinta custa aí 500 e pouco, R$ 600. Uma cinta que tenha Bluetooth para fazer análise. Nossa, na época, ou essa cinta desculpa, na desse época, relógio. aquele relógio, maravilhoso. então, na época, aquele relógio fui eu que comprei, eu tenho ele até hoje, e paguei como se fosse hoje, assim, sei lá, uns 3 mil 3 reais. mil. Por aí. Uma coisa assim, Quando eu comprei, tipo, guardava quando eu feito comprei ouro. o meu foi 5.800. Só o relógio. Deve ter, eu não gosto nem de lembrar, mas deve ter sido isso. É. E aí, Chico, só falar uma coisa, quando você fala assim, só para encerrar, é só um comentário, eu não sei se vocês têm alguma coisa para me dizer. Eu fico pensando, porque eu penso assim, você, teoricamente, você até fez associação. A gente pode coletar outras variáveis para avaliar a progressão e até a prescrição da atividade física. Podia ver, sei lá, lactato, podia ver outras coisas. Aí você mostra a variabilidade de frequência cardíaca, que é muito mais fácil a gente coletar e, pelo jeito, mais barato. E Muito eles são realmente similares, né? Então, eu fico pensando para usar isso na fase 1, principalmente, dentro do hospital, porque o paciente ganha, entre aspas, força, que não é com um componente contrátil, né? É muito mais um componente não contrátil, que eu acho que a variabilidade deve ter muito a ajudar. Até saber se aquele paciente vai aguentar fazer aquela minha sessão e para entender melhor até para que lado a gente deveria fazer a pesquisa para conseguir prescrever melhor o nosso tratamento, entendeu? Perfeito, Fico Ivan. pensando nisso. Você Eu acha que eu acho estou viajando? Não, ao contrário. Você tem muitos estudos, por exemplo, Eu avaliando acho. falha de extubação em neonatos, né? O quanto a variabilidade ele é um preditor de extubação em neonato, por exemplo. E eu acho que como a variabilidade ela é muito precoce em relação à inflamação sistêmica, né? Então, e às vezes você nem sente, né? Tipo, você está ali muito inflamado e você tem uma alteração pré-clínica, né? Ou seja, pré-sintomática da variabilidade. E eu acho que no ambiente hospitalar seria uma ferramenta muito simples, porque eu falei de cinta, mas você pode usar assim, você pega o... Para aí, rapidinho que eu lhe mostro. Isso está ótimo. Mas uma coisa que não vai valer se você tiver fibrilação atrial, se tiver cheio de arritmia ventricular, se tiver com droga vasoativa. Então, na fase 1 tem que considerar esses fatores aí. Mas assim, a droga vasoativa azeda com tudo. Mas assim, o Nipride também. Mas a viagem, que também é droga vasoativa. Mas a viagem, assim, beta-bloqueador não atrapalha. Para a enfermaria, para prescrição, assim, acho que daria mais. É uma coisa a mais, mas é difícil, né? Você precisa desse aqui, né? Disso aqui. Uhum. E Eu aqui, tenho esse aí, inclusive, eu acho. Acho que é o que eu tenho. você liga aqui, ó, se tiver, por exemplo, usando paciente de UTI, né? Que não dá para colocar cinta. Aí você bota o Sim. cabinho do ECG mesmo nele aqui, ó. É isso mesmo. E cola Aí o eletrodo nele. cola o eletrodo no doente e liga no aplicativo. Você consegue medir no paciente. Tá vendo? Você pegou. Esse receptor da Polar que está na sua mão é desse H7? É, da H10? é o mesmo. Esse é do H10, mas é igual ao H7. A diferença é Sim. bateria, essas coisas assim. Não é diferença, é pequena. Em relação à qualidade da medida, é igual. Então, você pode botar Entendi. aqui, entendeu? Bota no tórax, uma medida Sim. mesmo, normal de eletro, e que você consegue pegar. E aqui ele já sincroniza com o celular. Se você colocar no doente, ele já sincroniza. Então, você pode fazer, você não precisa né, de uma outra estrutura para fazer. Isso que a Michelle falou é importante também, porque antigamente você tinha que coletar vários minutos para encontrar pelo menos 3 a 5 minutos que tivesse com sinal linear, assim, para você poder fazer a análise. Você mudava 10 segundos para frente ou para trás, mudava todo o resultado. Quando você faz a medida em mais curta, você joga o jogo... A variabilidade tem que estar sujeita ao tempo que você usa para coletar, né? Está sujeito à interferência. Você tem... Então, isso é um fator para o método que tem que ser considerado. E você tem medidas que você pode fazer, né? Medidas curtas. Não dá para você olhar qualquer medida quando você faz medidas curtas. Mas você tem hoje, bem validado, assim, medidas de até 30 segundos, né? Então, o indivíduo fica paradinho 30 segundos, você já faz já tem uma ideia ali da variabilidade. Então, o pessoal de esporte, tive a oportunidade de acompanhar uma atleta assim, que ela
ia para nadar, ficava à beira da piscina, fazia coleta, tá ok. Então, o próprio fisiologista ia lá, você vai nos times de futebol, todos hoje medem a variabilidade, né? A Fitbit aí se colocou como uma líder, né? Assim, você tem muitos, eles têm internamente no software deles muita análise de dados de variabilidade. Às vezes o que dificulta, eu acho que na variabilidade, é o entendimento, assim, é o que você olhar para poder usar aquilo na prática, né? Porque são Isso. né? É esse que eu acho que é o mais difícil, assim, é qual variável eu olho, né? E como eu aplico isso na minha prática. Mas Uhum. Uma das coisas que eu vou falar sábado no evento de Rafael lá do Constantini é essa coisa do atleta com a sua percepção. O cara está sentindo mal, ele não está bem, está indisposto, está ansioso. Quando vai ver a correlação com a variabilidade, ele vai estar com o vago baixo, com o simpático alto. E aí o que vai ter? Ele vai ter uma menor performance. O cara tem um desempenho que chega a ser 20% pior na prova se ele tiver com o vago baixo, o simpático alto antes de começar. 20% de prejuízo de performance. Isso vale para o atleta? A gente sabe que a fisiologia do exercício, para fazer essa translação para o ambiente hospitalar, é muito grande. Então, assim, essa piora vagal e associada à ansiedade, a uma expectativa frustrada, isso tudo é o que vai mudar a performance no alto rendimento também. Cara. Então, é toda uma discussão aí que eu vou até falar disso sábado. Né? show de bola. Isso aí, Beleza, cara. Mas a obrigado, verdade, Obrigada. pela sua participação. Você sempre aprecia valeu, Van. bastante. Show. A Michelle também. Michelle, Michele, não muito sei, obrigado. Michelle é lá da USP de Ribeirão, Chicão. Ela cuida lá do programa da residência da cardio, lá da fisioterapia cardiovascular do hospital do HC de Ribeirão, é fera. Aqui Alto de nível. São Paulo também. É Alto isso nível. mesmo. E Obrigado. assim, a grande viagem, que eu acho que é importante, é assim, esse SD1, SD2, SDNN, RMSD, esses nomes feios, né, pessoal? HF, LF, tudo isso é preciso se expor ao fato. Quando você essas folhas aí, cheia de dados, você tem que se expor ao fato e navegar. Então, é por isso que a formação fundamental é muito importante, porque vai chegar uma hora que esses valores ficam automatizados na sua cabeça. Você bate o olho e vai entender o HF que é, o LF, assim por diante. Tem que ver. E aí, eu acho que a formação básica do programa que o Chico oferece aí é curioso, porque lá no começo eu fui para Salvador, não sei se foi essa oportunidade, mas eu fui lá no Santa Isabel para dar um curso de variabilidade Também. lá no auditório do Santa Isabel. E depois disso é que começou a crescer, isso foi logo no começo do século XXI aí, mas depois disso começou a acontecer tanta coisa. E hoje o Chico, que nesse momento estava lá eventualmente para assistir o curso, hoje já me Isso superou mesmo. nesse aspecto anos-luz aí, sem dúvida, é um cara que domina o método com muito mais maestria que eu, né? E lá na Perfeito. época eu sabia mais que ele, hoje ele já passou por cima de mim, eu já fiquei para trás. Bonito de ver. Parabéns. Obrigado, Muito amigo. bom. É verdade. Gil, que foi uma das pessoas que a gente fez um trabalho, né? Um trabalho até ruim, de grávida, não foi, Ruim Gil? seu nariz. É um trabalho horrível. Ruim. Mas, mas enfim, foi um dos primeiros momentos que eu tive ali contato, né? Isso lá do 17, 16, e eu pude aí vir fazer esse curso. Beleza, galera? Então, vou, para quem tiver interesse, vou colocar aí no. Espero poder colocar aí o curso, mas em março eu vou estar em Recife. Quem quiser fazer o curso presencial, provavelmente se abrir turma, eu vou estar em Recife falando sobre o assunto. E E esse primeiro semestre, Deus quiser, vai estar aqui em São Paulo também, que nós vamos fazer um evento aqui no meu isso, hospital. O perfeito, senhor já está marcado já. perfeito. Vanessa também vai todo mundo, viu, gente? Boa, vamos. Beleza. Valeu, galera. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Vamos marcar aí as outras aulas do Central. Valeu, Gil. Bom te Como ver. sempre, era para acabar às 9, já são quase 10 para as 10. Valeu. Parabéns, professor. Quase fala pouco. Valeu. Valeu, Valeu, gente. galera. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Valeu, tchau. Lô.